Capítulo 15. A tempestade em copo d'água na escola. Que dia esplêndido! Disse Anne, inspirando profundamente. Não é simplesmente maravilhoso estar viva num dia como este? Compadeço-me das pessoas que ainda não nasceram por perderem-no. Claro que poderão ter dias bons, mas nunca poderão ter este de hoje. E é ainda mais esplêndido ter um caminho tão adorável para ir à escola, não é? É muito melhor do que dar a volta pela estrada. É tão poeirenta e quente, respondeu Diana com praticidade, espiando dentro de sua cesta e calculando mentalmente quantos pedaços das 3 suculentas e saborosas tortas de framboesa poderia comer ao dividi-las entre 10 garotinhas. As meninas da escola de Avonlea sempre juntavam suas merendas para dividirem entre si, e aquela que comesse 3 tortas de framboesa sozinha, ou mesmo as dividisse somente com sua melhor amiga, haveria de merecer eternamente o estigma de terrivelmente mesquinha. E ainda assim, quando as tortas eram divididas entre as 10 meninas, o que se recebia era suficiente apenas para deixar com mais vontade. O caminho pelo qual as meninas seguiam para a escola era muito bonito. Anne pensou que aquelas idas e vindas à escola com Diana não poderiam ser melhoradas nem mesmo com a imaginação. Ir pela estrada principal teria sido tão pouco romântico, mas ir pela Travessa dos Amantes, Charco do Salgueiro, Vale das Violetas e a Rota das Bétulas era mais romântico do que qualquer outra coisa. A Travessa dos Amantes tinha início abaixo do pomar em Green Gables e se estendia ao longo do bosque até terminar no fim da fazenda dos Cuthbert. Era o caminho por onde levavam as vacas para o pasto e transportavam a lenha no inverno. Anne já o havia batizado de Travessa dos Amantes antes mesmo de completar um mês de estadia em Green Gables. Não que seja verdade que amantes tenham caminhado por ali, explicou para Marilla. Mas Diana e eu estamos lendo um livro perfeitamente magnífico e nele existe uma Travessa dos Amantes. Então, nós também quisemos ter uma. E é um lindo nome, você não acha? Tão romântico. Nós podemos imaginar os casais passeando por lá, sabe? Eu gosto dessa alameda porque lá se pode pensar alto sem que as pessoas pensem que somos loucas. Cada manhã, Anne caminhava pela Travessa dos Amantes sozinha até o riacho. Ali se encontrava com Diana, e as 2 meninas subiam pela alameda debaixo dos frondosos arcos dos bordos. Bordos são árvores tão sociáveis, dizia Anne. Estão sempre sussurrando e murmurando coisas para você, até que chegavam a uma ponte rústica. Então, elas deixavam a alameda e cruzavam a parte de trás do campo de Mr. Barry, passando pelo Charco do Salgueiro. Depois do Charco do Salgueiro, vinha o Vale das Violetas, um pequeno vale verde na sombra das grandes árvores de Mr. Andrew Bell. Claro que não existem violetas lá agora, Anne contou para Marilla. Mas Diana disse que há milhões na primavera. Oh, Marilla! Não consegue imaginar que está vendo-as? Fico realmente sem fôlego. Eu o batizei de Vale das Violetas. Diana disse que nunca viu capacidade como a minha de inventar nomes incríveis para os lugares. Não é bom ter inteligência para algo? Mas Diana nomeou a Rota das Bétulas. Ela quis fazê-lo, então eu deixei. Mas estou certa de que poderia ter achado algo mais poético do que simplesmente Rota das Bétulas. Qualquer um pode pensar em um nome como este. Mas a Rota das Bétulas é um dos lugares mais belos do mundo, Marilla. E era mesmo. Outras pessoas, além de Anne, pensavam igualmente quando encontravam um local por acaso. Era uma senda estreita e curvilínea que descia de forma sinuosa por uma longa colina e cruzava diretamente o bosque de Mr. Bell, aonde a luz entrava peneirada através de tantas facetas de cor esmeralda, impecável como o coração de um diamante. Era cercada, em toda a sua extensão, por jovens bétulas delgadas, com troncos brancos e ramos flexíveis, samambaias e flores-estrela,
e lírios silvestres e uvas de rato, com ramalhetes escarlates, cresciam ao longo do caminho, e sempre havia um adorável aroma picante no ar, e o trinado dos pássaros e o murmúrio e risada dos ventos no topo das árvores do bosque. De vez em quando, se tudo estivesse quieto, era possível ver um coelho saltitante passando, o que ocorria esporadicamente, na opinião de Anne e Diana. Lá embaixo no vale, a senda desembocava na estrada principal, e dali até o colégio bastava subir a colina de abetos vermelhos. A escola de Avonlea era um prédio pintado de branco, com beirais baixos e amplas janelas, mobiliado com confortáveis carteiras antigas que abriam e fechavam, e levavam esculpidas sobre toda a parte superior as iniciais e hieróglifos de 3 gerações de crianças que lá estudaram. O prédio era situado de costas para a estrada, e atrás havia um sombrio bosque de pinheiros e um córrego, onde as crianças colocavam suas garrafas de leite pela manhã para manter o conteúdo frio e fresco até a hora do almoço. Marilla estava secretamente receosa ao encaminhar Anne para a escola naquele primeiro dia de setembro. Anne era uma criança tão singular. Como ela se harmonizaria com as outras crianças? E como diabos ela iria conseguir segurar a língua durante o horário das aulas? Entretanto, as coisas saíram muito melhor do que Marilla temia. Anne chegou em casa com o astral lá no alto naquele entardecer. "Acho que vou gostar da escola aqui", anunciou. Embora não pense o mesmo sobre o professor. Está todo o tempo curvando seu bigode e flertando com Prissy Andrews. Ela já é moça, você sabe. Tem 16 anos e está estudando para o exame de admissão para a Queen's Academy em Charlottetown no próximo ano. Tilly Boulter diz que o professor está caidinho por ela. Ela tem a pele bonita, o cabelo é castanho e cacheado, e o tipo de penteado que usa é muito elegante. Ela se senta numa carteira mais longa, no fundo da sala, e ele também se senta lá, na maior parte do tempo, para explicar-lhe as lições, ele diz. Mas Ruby Gillis contou que o viu escrevendo alguma coisa na lousa dela, e quando Prissy leu, corou como uma beterraba e riu, e Ruby Gillis diz que não crê que tenha algo a ver com a lição. Anne Shirley, não quero lhe ouvir falando do seu professor dessa maneira outra vez, disse Marilla com dureza. Você não está indo à escola para criticá-lo. Acredito que ele pode ensinar algo a você, e é sua obrigação aprender. Quero que compreenda bem que não é para chegar em casa contando coisas desse tipo. Isto é algo que eu não vou aceitar. E espero que você tenha sido uma boa menina. E eu certamente fui, disse confortavelmente. E também não foi tão difícil como você imaginou que seria. Sentei-me com Diana. Nosso banco fica bem ao lado da janela e podemos olhar para a Lagoa das Águas Brilhantes. Existem muitas outras meninas na escola e passamos um tempo delicioso brincando na hora do almoço. É tão bom ter um monte de meninas com quem brincar. Mas claro que gosto mais de Diana e sempre irei gostar. Eu adoro Diana. Estou extremamente atrasada em relação aos outros. Estão todos no 5º livro e eu recém estou no 4º. Sinto que isto seja um tipo de desgraça, mas não há nenhum deles que tenha uma imaginação como a minha. E descobri isso rapidamente. Hoje tivemos leitura, geografia, história canadense e ditado. Mr. Phillips disse que minha ortografia é vergonhosa e segurou minha lousa no alto para que todos pudessem vê-la, toda repleta de correções. Senti-me tão mortificada, Marilla. Acho que ele deveria ter sido mais polido com uma pessoa que chegou agora. Ruby Gillis me presenteou com uma maçã e Sophia Sloane me emprestou um lindo cartão cor-de-rosa escrito "Posso visitá-la?" Tenho que devolver a ela amanhã. E Tilly Boulter me deixou usar seu anel de contas durante toda a tarde. Posso pegar aquelas contas peroladas que estão no antigo alfineteiro do sótão para fazer um anel para mim? E oh, Marilla, Jane Andrews me contou que Minnie Macpherson disse a ela que ouviu Prissy Andrews falar a Sarah Gillis que eu tenho um nariz muito bonito. Marilla, este é o primeiro elogio que recebo em toda a minha vida.
E você não pode imaginar que sensação estranha eu tive. Marilla, eu tenho mesmo um nariz bonito? Sei que me dirá a verdade. Seu nariz é bonito bastante, disse Marilla concisa. Ela achava, em segredo, que o nariz de Anne era extraordinariamente bonito, mas não tinha nenhuma intenção de dizer isso a ela. Isso tudo tinha ocorrido há 3 semanas, e até então tudo estava correndo muito bem. E agora, nesta fresca manhã de setembro, Anne e Diana corriam alegremente pela Rota das Bétulas, 2 das meninas mais felizes de Avonlea. Acho que Gilbert Blythe estará na escola hoje. Ele esteve visitando uns primos em New Brunswick durante todo o verão e chegou somente na noite de sábado. Ele é impressionantemente bonito, Anne, e provoca as meninas em coisas terríveis. Ele só atormenta as nossas vidas, disse Diana. A voz de Diana indicava que ela gostaria mais de ter a vida atormentada do que não ter. Gilbert Blythe? Perguntou Anne. Não é um nome que está escrito na parede do pórtico, junto ao de Julia Bell, e um grande "atenção a eles" acima? Sim, sacudindo a cabeça. Mas estou certa de que ele não gosta tanto de Julia Bell. Ouvi ele mesmo falando que estudava multiplicação, contando as sardas dela. Oh, não fale sobre sardas comigo, implorou Anne. Não é muito delicado, considerando que eu tenho tantas. Mas eu penso que escrever "atenção a eles" na parede, sobre os meninos e as meninas, é a coisa mais boba do mundo. Só gostaria que alguém se atrevesse a escrever o meu nome junto ao de algum garoto. Não que alguém fosse fazer isso, é claro, agregou rapidamente. Anne suspirou. Ela não queria que seu nome fosse escrito na parede, mas era um pouco humilhante saber que não havia perigo algum de que isso pudesse acontecer. Bobagem, disse Diana, cujos olhos pretos e tranças acetinadas haviam feito tal estrago nos corações dos meninos da escola de Avonlea que seu nome figurava no pórtico em meia dúzia dos "atenção a eles". É só uma brincadeira. E não tenha tanta certeza de que seu nome nunca será escrito. Charlie Sloane está caidinho por você. Ele disse à mãe dele, repare bem, que você é a menina mais inteligente da escola e que é melhor ser inteligente do que bonita. Não, não é, exclamou Anne, feminina do fundo do coração. Eu preferiria ser bonita a ser inteligente. E odeio Charlie Sloane. Não suporto meninos com olhos arregalados. Se alguém escrevesse meu nome com o dele, eu jamais o perdoaria, Diana Barry. Mas é bom ser a melhor de sua turma. Gilbert vai estar na sua turma depois disso. E ele costuma ser o primeiro da classe, posso afirmar a você. Embora já esteja com quase 14 anos. O pai dele esteve enfermo durante 4 anos e foi morar em Alberta para se recuperar. E Gilbert foi com ele. Eles ficaram lá por 3 anos e Gil quase não frequentou a escola até retornarem. Você não achará tão fácil ser a primeira da classe depois disso, Anne. Estou contente. Não poderia me sentir realmente orgulhosa por ser a primeira da classe acima de meninos e meninas de apenas 9 ou 10 anos. Eu me distingui soletrando ebulição. Josie Pye era a primeira da classe. Mas veja, ela espiou no livro. Mr. Phillips não percebeu. Estava olhando para Prissy Andrews. Mas eu vi. Eu somente lhe dei uma encarada congelante e desdenhosa. E ela ficou vermelha como uma beterraba e soletrou essa palavra errada. Aquelas meninas Pye são sempre traiçoeiras, disse Diana, indignada, enquanto pulavam o cercado da estrada principal. Gertie Pye colocou sua garrafa de leite no meu lugar ontem. Vê? Não estou falando com ela agora. Quando Mr. Phillips estava no fundo da sala, ouvindo a lição de latim de Prissy Andrews, Diana sussurrou para Anne. Anne,
Aquele Gilbert Blythe, sentado na mesma direção que você, do outro lado do corredor. Olha e veja se ele não é bonito. Anne olhou. Portanto, ela teve uma boa oportunidade de fazê-lo, pois o tal Gilbert Blythe estava absorto em prender furtivamente no encosto do assento a longa trança loira de Ruby Gillis, que estava sentada na frente dele. Ele era um rapaz alto, com cabelos cacheados castanhos, olhos travessos da mesma cor e a boca retorcida em um sorriso provocante. Com um gritinho, Ruby Gillis, que se levantara para pegar um cálculo com o professor, caiu de volta no assento, acreditando que o cabelo lhe havia sido arrancado pela raiz. Todos olharam para ela, e Mr. Phillips a encarou com tanta severidade que Ruby começou a chorar. Gilbert havia escondido o alfinete fora de vista e estava estudando história com a fisionomia mais moderada do mundo. Mas quando a comoção já havia diminuído, ele olhou para Anne e piscou com um inexprimível jeito cômico. Acho que seu Gilbert Blythe é bonito, confidenciou Anne para Diana. Mas creio que seja muito ousado. Não é de bom tom piscar para uma garota que ele nunca viu. Mas não foi antes do turno da tarde que as coisas realmente começaram a acontecer. Mr. Phillips estava de volta ao fundo da sala, explicando um problema de álgebra para Prissy Andrews. E os outros alunos estavam fazendo o que queriam, comendo maçãs verdes, cochichando, desenhando figuras em suas lousas e fazendo os grilos correrem atados a fios para cima e para baixo do corredor. Gilbert Blythe tentava fazer com que Anne Shirley olhasse para ele e falhava completamente, pois nesse momento, Anne estava totalmente inconsciente não apenas da existência do próprio Gilbert Blythe, mas de qualquer outro estudante na escola de Avonlea. Com o queixo apoiado nas mãos e os olhos fixos no relance azul da Lagoa das Águas Brilhantes, que vislumbrava da janela oeste, ela estava muito distante, em um magnífico mundo de sonhos, sem ver nem ouvir nada fora de suas maravilhosas visões. Gilbert Blythe não estava acostumado a fracassar em chamar a atenção de uma garota. Ela tinha que olhar para ele. Essa menina Shirley, de cabelos vermelhos, queixinho pontudo e grandes olhos, que não eram como os olhos de nenhuma outra menina na escola de Avonlea. Ele se inclinou ao outro lado do corredor, pegou a ponta da longa trança ruiva de Anne, estendeu-a no comprimento de um braço e disse em um sussurro perfurante: "Cenouras! Cenouras!" Então Anne o olhou com vingança e fez mais do que olhar. Pôs-se de pé, saltando como uma mola. Suas esplendorosas fantasias, caídas em ruínas irrecuperáveis. Ela lançou um olhar furioso para Gilbert, mas a centelha de ira em seus olhos foi rapidamente apagada por lágrimas igualmente furiosas. "Garoto mau e odioso!" exclamou colérica. "Como ousa?" E então, pá! Anne tinha quebrado a lousa na cabeça de Gilbert, partindo-a, a lousa, não a cabeça, em 2 pedaços. A escola de Avonlea sempre desfrutava de uma cena, e esta era uma especialmente agradável. Todos disseram "Oh!" em horrorizado prazer. Diana arfou. Ruby Gillis, que era inclinada a ser histérica, recomeçou a chorar. Tony Sloan deixou todos os seus grilos escaparem juntos enquanto observava o quadro, boquiaberto. Mr. Phillips desceu pelo corredor e pôs a pesada mão sobre o ombro de Anne. "Anne Shirley, o que significa isso?" perguntou irritado. Anne não respondeu. Era pedir muito a uma pessoa de carne e osso e esperar que ela reconhecesse diante de toda a classe que havia sido chamada de cenouras. Gilbert foi quem falou resoluto. "Foi tudo culpa minha, Mr. Phillips. Eu a provoquei." Mr. Phillips não prestou nenhuma atenção em Gilbert.
Lamento ao ver uma aluna minha mostrando este tipo de comportamento e tal espírito de vingança. Falou em tom solene, como se o mero fato de ser sua aluna devesse exterminar todas as más tendências dos corações de pequenos mortais imperfeitos. Anne, vá e fique em pé no estrado, em frente ao quadro negro, pelo restante da tarde. Anne teria preferido infinitamente uma surra a esta punição, sob a qual seu espírito sensível estremecia, como se tivesse levado uma chicotada. Com o rosto pálido e decidido, ela obedeceu. Mr. Phillips pegou o giz e escreveu no quadro negro, acima de sua cabeça: Anne Shirley tem um péssimo temperamento. Anne Shirley deve aprender a controlar seu gênio. E então leu em voz alta, de modo que até a primeira classe, que ainda não sabia ler inscrições, pôde entender. Anne ficou ali, em pé, pelo restante da tarde, com aquela legenda acima de si. Ela não chorou, nem baixou a cabeça. A fúria ainda fervia demais em seu coração para tanto, e este sentimento a sustentou em meio a toda a agonia da humilhação. Com os olhos cheios de ressentimento e as bochechas parcialmente vermelhas, Anne confrontou igualmente o olhar consolador de Diana, os indignados movimentos de cabeça de Charles Sloane e os sorrisos maliciosos de Josie Pye. Quanto a Gilbert Blythe, ela nem mesmo olhou para ele. Nunca mais olharia para ele novamente. Nunca mais falaria com ele. Quando terminou a aula, Anne marchou para fora, com sua ruiva cabeça erguida. Gilbert tentou interceptá-la no pórtico. Sinto muitíssimo por ter feito gracejos com seu cabelo, Anne, murmurou de forma penitente. De verdade, não fique brava para sempre. Tomada pelo desdém, Anne seguiu sem olhá-lo, nem dar mostras de tê-lo escutado. Oh, como pôde, Anne? Sussurrou Diana enquanto caminhavam pela estrada abaixo, meio reprovando-a, meio admirando tanta coragem. Diana tinha a sensação de que nunca poderia resistir a um pedido de Gilbert. Eu jamais perdoarei Gilbert Blythe, exclamou com firmeza. E ao Mr. Phillips também, pois escreveu meu nome sem o E no final. Uma lança perfurou minha alma, Diana. Diana não tinha a mínima ideia do que Anne queria dizer com isso, mas compreendeu que era algo terrível.